Fala galera, beleza? Hoje é mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai falar sobre arrays, beleza? Hoje a gente vai falar só o básico mesmo do que é um array, como trabalhar com ele e as formas dele. E na próxima aula, né, vou fazer 2 aulas de arrays, eu vou entregar para vocês falar um pouco mais sobre o array dinâmico. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o array estático, bom, que são mais os princípios, as ideias e tal. E depois, na próxima aula, a gente aprofunda aí, que é fazer um array dinâmico, beleza? Então, bora lá. Eu tenho um exemplinho aqui, né, onde eu tenho uma lista de itens, e essa lista de itens vai ser carregada por um array, que é, de fato, um array. Um array, a grosso modo, nada mais é do que uma variável que eu consigo alocar a ela vários valores do mesmo tipo. Exemplo, um array de string, eu carrego várias, várias aí, possibilidades dentro desse array. Eu tenho um array de integer, então eu consigo carregar vários valores dentro desse array, beleza? Ele é muito utilizado, né, em forma de lista, ok? Bora lá. Então, vamos fazer o exercício aqui. O exercício vai consistir em o quê? A gente vai digitar um desses valores aqui, tá? E depois a gente vai receber a nossa lista aqui nesse carinha aqui, beleza? Então, bora lá. A princípio, o que a gente precisa entender é como declarar um array, né? Fazer a declaração de um array. E como que a gente faz a declaração de um array? Vou declarar aqui uma variável tipo array, tá? E esse cara vai receber, então, o tipo array. E entre colchetes, eu coloco a limitação dele, né? Limites do meu array. Então, eu vou colocar aqui de 0 até 3, tá? E defino o tipo do meu array. Então, o tipo do meu array vai ser do tipo string, beleza? Dentro, né, como eu já citei, dentro do Delphi a gente não consegue fazer arrays que carregam valores mistos. Por exemplo, um array de string que carrega inteiro, carrega flutuante, que carrega real, tá? Não consigo. Ele é tipado, então eu só consigo carregar dentro de um array o tipo dele, que é o string, tá bom? Beleza. Depois que a gente declarou o nosso array e determinou a quantidade de espaços que ele tem, tá? A gente vai de fato carregar esse array. Uma coisa aqui interessante no Delphi é que ele nos permite, né, definir qual é o índice inicial do nosso vetor. Eu posso colocar como 10 e terminar no 20. Tá? Eu posso começar com 100 e terminar com 2 milhões. Tá? Então, isso pouco importa. Tá? O comum, né? O comum, e é o que a gente mais utiliza, obviamente, é 0. E aí, sim, determina o tamanho do seu vetor, predispondo, né, o primeiro sempre como 0. Beleza? Então, vamos carregar esse cara aqui. A gente carregar um vetor é bem tranquilo. A gente vai chamar a nossa variável do array e entre colchetes vai colocar o valor do nosso índice. Tá? Então, é literalmente isso. Eu vou fazer esse cara e vou copiar aqui, ó, as próximas linhas. Como a gente tem um array de 4 slots, né? 0, 1, 2, 3, né? Então eu vou determinar aqui também os valores dos nossos índices. Tá? Cada carinha desse vai receber um daqueles lá de trás. Primeiro, chinelo, depois sapato, botas e sandálias. Então, chinelos, sapatos, botas e sandálias. Então aqui, gente, a gente já fez a nossa agregação, né? A gente já populou o nosso array. Com isso, a gente já tem valores pré-definidos dentro do nosso array, que é aqui nossa lista aqui de calçados, beleza? Então, como que eu exibo isso agora? Eu exibir de maneira mais comum possível. É aquele famoso if, tá? Se lá no nosso edit 1, né, ponto text,
a gente receber o valor de 1, né, se for igual a 1, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o nosso edit2, o text, receba o valor do nosso primeiro índice, né, que é esse cara aqui. Como a gente tem um array de string e a gente vai passar um string, então a gente não precisa de conversão. Tudo bem? Então aqui a gente já fez. Vou copiar esse cara e vou jogar para baixo agora para a gente fazer o resto da lista, né? Acertar aqui, K2. Ah, mas colocou 2 e 1? Sim, porque esse aqui é o que está na lista, né? E aqui é o nosso índice do nosso vetor. Ah, Jéssica, mas ficou confuso. Beleza, então vamos acertar aqui, ó, de 1 a 4. Né? Então a gente troca aqui os nossos valores. Tá? Zero. Aqui vai passar a ser 1. E aqui vai passar a ser 2. Beleza? Então agora a gente já acertou. Vamos repetir esse else, né? Para os outros dois faltantes. E vamos acertar aqui as nossas condições. 3, 4, 3, 4. Se nenhum desses for, né, else, nosso edit vai receber valor. Valor não, né? Calçado. Calçado não. Beleza? Ponto e vírgula aqui. Lembrando, gente, que aqui é o básico de if else, né? Se eu tenho uma linha só, eu não preciso de begin end, tá? E como eu não preciso de begin end, eu não fecho o meu ponto e vírgula. Eu vou fechar o meu ponto e vírgula somente no meu final de instrução. Beleza? Então aqui, só fazendo uma volta, né? Declaramos a nosso array. Esse array tem a capacidade de 4 slots, né? Tem a capacidade de armazenar 4 elementos. Ele é do tipo string, ele é do tipo string. Aqui nós fizemos a população, né? Nós populamos o nosso array. Depois, aqui, nós fizemos simples, que é simplesmente verificar qual é o tipo passado, né? Para fazer o nosso retorno. Então, vamos lá fazer para ver se deu certo. Se eu colocar aqui o valor de 1, ele tem que me retornar o chinelo. Olha lá. Se eu colocar o 2, se eu colocar o 3, e se eu colocar o 4. Tá? Então, aqui a gente montou uma espécie de lista de calçados, né? Com somente uma variável, né? Que foi nossa variável de array, ou vetor. Beleza? Então, aqui vocês já percebem as infinitas coisas que a gente pode fazer. Tá? Vamos melhorar um pouco esse código aqui e fazer esse cara aqui sumir. Tá? Então, como é que a gente melhora, né, esse código aqui? A gente pode colocar tudo isso dentro de um famoso laço, né? Dentro desse laço, eu vou então chamar os nossos caras. E aqui agora, eu não vou mais chamar, tá bom? O nosso pelos números. Eu vou chamar por aqui mesmo, para ver se a gente consegue retornar esses caras. Ah, eu consigo chamar por 1, por 2, por 3? Consigo, tá? Mas eu vou fazer aqui pelo nome, para vocês verem que também dá. A gente já fez pelos índices, né? Pelos valores, agora a gente joga pelo resultado. Bora lá. Então eu vou fazer um for, né? Esse for aqui, ele é um for simples, né? A gente vai colocar aqui os valores dos nossos arrays. Então eu vou colocar de 1 a 4. Tá? Eu vou fazer então o begin end, que agora a gente vai ter, né, característica maior, e vou pôr um if. Eu vou colocar que nosso larray de i, tá? Nosso larray de i, né? Se ele for igual a quem? A nosso edit1 text. Se ele for igual, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que nosso edit2, né, text, receba
valor desse cara, né? Então, vou pôr o L-array de I. E aqui embaixo, eu vou colocar um break. O que é isso? Isso é otimização de código, né? Por exemplo, se eu colocar chinelos, ele vai entrar, ele vai achar o chinelo. Se ele já achou o chinelo, ele não precisa ficar fazendo, né, o loop todo momento. Eu já posso sair dele, porque eu já achei o que eu queria encontrar, né? Eu não preciso ficar rodando, perdendo o processamento. Ah, ele não encontrou? Então, ele continua, tá bom? Então, vamos ver, né, se isso de fato está funcional. Vou colocar lá. Opa, tem um errinho. Ah, caramba. Ó, perceba que se eu colocar 4 agora, 2, enfim, ele não vai exibir nada, tá? Mas se eu colocar o valor, ó, olha lá, ele aparece exatamente o que está lá embaixo. Se eu colocar sapatos, né? Porque ele está verificando aqui dentro do nosso laço a posição do array e o que está escrito. Se tiver igual, ele faz. Se não, ele cai fora. Se eu colocar sapatos, se eu colocar botas, perceba que ele me retorna os valores exatos ali do nosso array, tá? Uma coisa bacana que a gente pode fazer aqui também é, como, lembra que eu falei do índice 0, tá? Se a gente voltar esse índice aqui 0 a 3, a gente pode fazer uma melhoria de código aqui bem interessante, tá? Primeiro que a gente não precisa colocar aqui mais, né? Porque a gente está carregando o valor de I, tá? Lembra que o for, quando a gente cria, já nos dá umas estruturas, né, básicas aqui? Esse low, ele é o primeiro índice, tá? E esse aqui é o mais alto. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse cara? A gente sempre, por padrão na programação, por convenção, a gente sempre começa no 0. Então, perceba que aqui a gente já começa, e o high, a gente vai explorar isso um pouco mais na próxima aula, que vai ser do valor dinâmico, a gente passa a quem? Nosso array. Então, perceba que aqui eu estou verificando o nosso menor valor, que sempre vai ser 0, e está passando o valor mais alto de quem? Nosso índice de array. Tudo bem? Então, fazendo aqui relação, perceba que ele vai fazer o mesma rotina, né? A mesma rotina, só que de uma forma muito mais performática, de uma forma muito mais elaborada, tá? Porque a gente percebe que a gente tem um início e aqui, fim, passando o nosso parâmetro de fato, que é nosso array. Beleza? Então, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês também, para a gente não ficar uma aula tão extensa também, eu vou apagar esse cara e agora a gente vai mudar esse array para integer, tá? Por quê? Eu quero fazer com vocês a soma desse vetor. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar, ele não é mais string, né? Eu vou colocar 1, vou colocar 2, vou colocar 3. A soma disso está dando 6. Se eu colocar, então, a soma de tudo isso aqui agora é 10. Beleza. Eu poderia fazer como? Né? Poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, mais uma variável de LSoma, método tipo integer, tá? Esse cara, LSoma, receber quem? O array, né? De 0 até 4, né? 0 mais 0, 1, 2, 3, né? E fazer esse LSoma aparecer depois no nosso edit. Temos que converter, né? Lembrando que esse cara é um inteiro, então eu vou converter ele aqui, tá? Vou fazer só esse cara aqui.
para a gente ver o resultado. Então perceba que eu novamente engessei os valores, tá? E aqui eu estou fazendo a soma dos meus índices e depois eu vou mostrar o resultado. Tá aberto aqui de novo, vou fechar. Então, ó, se eu apertar aqui no exibir, olha lá, ele me dá a soma dos meus valores. Então eu também consigo fazer cálculos com o meu vetor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 30, né? E colocar aqui no exibir, ele vai me dar o valor aí da soma deles. Só que a gente não quer fazer dessa forma aqui, né, gente? Porque não é tão performático dessa forma. A gente pode usar a mesma ideia aqui, né? Só que aqui, primeiro que eu não preciso desse cara, né? E agora eu tenho que fazer o cálculo de fato com a minha soma. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro eu tenho que lembrar, né, que o meu array, né, ele é agora de valores inteiros. Então, eu tenho que fazer cálculos com esse L soma, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer o meu L soma ele vai receber quem? Ele vai receber o L soma mais o meu vetor, que é o meu L array. Só que esse cara aqui é nosso I. Beleza? Jéssica, por que I? Eu não entendi ainda. Por que você está fazendo toda hora receber esse I? Porque quando a gente passa o valor de I, esse cara está sendo representado pelo valor do for. Na primeira passada, ele vale 0. Então, ele vai pegar o valor de índice de 0. Na segunda passada, ele vale 1. Nosso array vai fazer o valor de 1. Assim vai consecutivamente. Beleza? Depois que eu carreguei todo esse cara, o que eu vou fazer? Jogar esse cara aqui. Tá? Vou tirar esse cara daqui. Perceba como ele ficou, né? Muito mais fácil de ler, né? Muito mais compreensível. Então, apertando aqui, eu vou apertar e ele deu ruim. Nossa, Jéssica, por que deu ruim? Aqui está o pulo do gato, tá? Quando a gente faz isso no for, a gente precisa inicializar a nossa variável, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Depois que a gente já carregou, né, ou no início, tanto faz, a gente precisa fazer com que nosso L soma ele receba o valor de 0, tá? Então, eu preciso inicializar a minha S soma, porque ela está com sujeira de variáveis, sujeira de memória, perdão, tá? Então, essa sujeira de memória está dando interferência aqui no nosso cálculo. Fazendo isso agora, ó, só com essa questão, né, que a gente inicializou a nossa variável, e a gente vai ver isso muito durante a programação de fato, tá? A gente vê que, aumentei o cara aqui, a gente vê, resolve o nosso problema. Vou colocar aqui de novo 4, né, e a gente faz, então, os nossos valores aí. Beleza, gente? Esse foi o básico de array. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. É bem tranquilo e é bem bacana e é um conceito muito importante. Muitas empresas usam praticamente a todo momento. Beleza? Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal aí, beleza? Eu tenho o curso de Delphi aí que vai estar logo mais aí no primeiro descrição do vídeo, beleza? Do mais, eu agradeço e até a próxima. Lembrando que a próxima aula vai ser de vetor aí dinâmico, beleza? Então, a gente se vê lá. Falou!